Queridos irmãos e irmãs, recentemente inauguramos a Casa Bom Samaritano, onde desejamos que se realizem projetos, pequenos projetos, que nós chamamos Projeto Obras de Misericórdia. E para fundamentar esse empenho, nós refletimos no vídeo passado sobre o catecismo e as obras de misericórdia. Agora, gostaria de, através de uma série de pequenos vídeos, refletir sobre os jubileus e as obras de misericórdia. Trata-se de, ao longo dos jubileus deste novo milênio, o jubileu do ano 2000, o jubileu extraordinário da misericórdia e o jubileu que está para se concluir de 2025, refletir sobre como é que eles nos falam das obras de misericórdia, corporais e espirituais. Mas antes gostaríamos de refletir sobre o significado de jubileu. E vamos fazê-lo a partir da Tertio Millennio Adveniente, que é um documento do Papa João Paulo II, de 1994, com o qual ele convidava a Igreja a preparar-se para o grande jubileu do ano 2000. Então, para apresentar o significado de jubileu, me sirvo aqui dos números 10 a 16 da Tertio Millennio Adveniente. Um primeiro ponto a ser acentuado. No cristianismo, o tempo tem uma importância fundamental. Da relação de Deus com o tempo nasce o dever de santificá-lo. Isto se verifica quando se dedicam a Deus tempos específicos, dias ou semanas, como já sucedia na religião da Antiga Aliança e acontece ainda, embora de modo novo, no cristianismo. Cristo é o Senhor do tempo, é o seu princípio e o seu cumprimento. Cada ano, cada dia e cada momento ficam abraçados pela sua encarnação e ressurreição, reencontrando-se assim na plenitude do tempo. Por isso, também a Igreja vive e celebra a liturgia no espaço do ano. O costume dos jubileus, que tem início no Antigo Testamento, reencontra a sua continuação na história da Igreja. Todos os jubileus se referem à plenitude do tempo e dizem respeito à missão messiânica de Cristo, que veio como consagrado com a unção do Espírito Santo, como enviado pelo Pai. As palavras e as obras de Jesus constituem o cumprimento de toda a tradição dos jubileus do Antigo Testamento. Se os preceitos do ano jubilar permaneceram em grande parte uma meta ideal, mais uma esperança que uma realização concreta, tornando-se ainda uma profecia futuri, enquanto prenúncio da verdadeira libertação a ser operada pelo Messias que havia de vir, todavia, com base na normativa jurídica neles contida, foi-se delineando uma certa doutrina social que se desenvolveu mais claramente depois a partir do Novo Testamento. O ano jubilar devia restabelecer a igualdade entre todos os filhos de Israel, abrindo novas possibilidades às famílias que tinham perdido as suas propriedades ou até mesmo a liberdade pessoal. A justiça segundo a lei de Israel consistia, sobretudo, na proteção dos fracos. E nisto se devia distinguir um rei, como afirma o salmista. Ele liberta o pobre que o invoca e o indigente sem ajuda. As premissas de semelhante tradição eram estritamente teológicas, ligadas, antes de mais, à teologia da criação e da divina providência. Se Deus, em sua providência, tinha entregue a terra aos homens, isso queria significar que a tinha dado a todos. Por isso, as riquezas da criação haviam de ser consideradas como um bem comum da humanidade inteira. O ano jubilar devia servir precisamente também para o restabelecimento desta justiça social. Convém ainda sublinhar aquilo que Isaías exprime com as palavras: pregar um ano de graça do Senhor.
para a igreja, jubileu é exatamente este ano de graça, ano de remissão dos pecados e das penas pelos pecados, ano de reconciliação entre os desavindos, ano de múltiplas conversões e de penitência sacramental e extrasacramental. Na vida de cada pessoa, os jubileus habitualmente estão ligados à data de nascimento, mas celebram-se também os aniversários do batismo, da confirmação, da primeira comunhão, da ordenação sacerdotal ou episcopal, do sacramento do matrimônio. Aquilo que dissemos dos jubileus pessoais pode ser também aplicado às comunidades ou instituições. No âmbito eclesial, festejam-se, por exemplo, os jubileus das paróquias e das dioceses. Neste contexto, os 2000 anos do nascimento de Cristo representam um jubileu extraordinariamente grande, não somente para os cristãos, mas indiretamente para a humanidade inteira, dado o papel de primeiro plano que o cristianismo exerceu nestes 2 milênios. Era uma reflexão importante porque a igreja estava sendo preparada para celebrar o grande jubileu do ano 2000. O termo jubileu indica júbilo, alegria. Não apenas júbilo interior, mas alegria que se manifesta exteriormente, já que a vinda de Deus é um acontecimento também exterior, visível, audível, palpável, como recorda São João na sua primeira carta. Portanto, apresentamos em grandes linhas o significado de jubileu e queria ainda recordar, e agora o faço a partir de Juan Esquerda Buffet, jubileu, tempo de graça. Jubileu é tempo de júbilo, por ser dia ou tempo de graça do Senhor. No Antigo Testamento, no ano sabático ou 7º sábado, se deixava repousar a terra, deixando seus frutos para toda a comunidade. Porém, o ano jubilar dever-se-ia celebrar cada 50 anos, para que a terra voltasse a seus primeiros proprietários, como recordando que o verdadeiro Senhor da terra é Deus. Os anos de jubileu se anunciavam a toque de trompa, jobel, feita de chifre de carneiro. E o tempo do jubileu era, pois, tempo de libertação, de resgate, não só quanto aos bens temporais, mas também quanto à liberdade pessoal, recordando a libertação do Egito e a chegada à terra prometida, que era propriedade do Senhor. Assim, se recuperava a dignidade e igualdade fundamental de todo membro do povo de Israel. Dever-se-ia fomentar a justiça de acordo com a lei, libertando os pobres. O ideal dos jubileus se cumpriria no tempo messiânico, tempo de graça do Senhor e de paz universal. E a partir do próximo vídeo, vamos refletir que Jesus personifica o jubileu e vamos falar da celebração atual dos jubileus e procurar colher nos jubileus desse novo milênio aquilo que ali encontramos sobre as obras de misericórdia corporais e espirituais. O bom Deus a todos nós abençoe.